Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar na nossa live sobre oncologia integrativa e funcional. O que é isso, né? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho desse termo, talvez vocês não tenham usado, nunca tenham ouvido falar desse termo, oncologia integrativa e oncologia funcional, mas é uma prática diferente que a gente tem feito, né? Então eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então vamos esperar o pessoal chegando. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Mônica. Você aqui, tava me esperando. Bom dia, Carla. Bom dia, Márcia. Bom, legal o pessoal chegando aí já. Então, bom dia, Rose. Vamos dar aquela geral, né? Tempinho nublado. É chato, eu não gosto. Tempo nublado. Mas estamos aqui e hoje o tema é bem legal, então tô inspirado para falar sobre esse tema hoje. Bom, o que eu tenho para falar também? Janice, bom dia, Janice. Os lembretes, né? Os nossos lembretes, que são sempre os mesmos, né? Sugestões de nome para as nossas lives aqui matinais, tá? Sugestão de temas também. Se vocês quiserem algum tema específico, podem mandar. E pode mandar mensagem aqui agora, pode mandar mensagem depois, quando tiver gravado, que vai ficar salvo, ou no direct também, tá? E lembrar de vocês que também tem o meu canal lá no YouTube, então entrem lá no canal no YouTube também para se inscreverem lá no canal, só clicar no botão se inscrever. E porque mais gente assiste o YouTube também, e outra plataforma, outro pessoal. É... eu troquei o fone aqui, gente. Algumas pessoas me falaram do fone que estava baixo na última live. Eu troquei o fone. Vamos tentar. Vamos tentar ver se tá bom. Vocês podem me falar aí se tá legal? Se o som tá legal? Bom dia, Vilma. Me dizem aí. Me digam aí se o som tá legal. Aí a gente começa. Ah, beleza, beleza. Bom dia, Isaete. Legal, a gente tem bastante gente aqui. Vamos lá. Show, show, maravilha, maravilha. Legal, Vilma. Bom, então, já comecei um pouquinho mais tarde hoje, vamos começar logo direto ao ponto, indo direto ao ponto, né? O que é oncologia integrativa e funcional. Bom que a Mônica está aí também vai poder comentar. Bom, oncologia, todo mundo sabe o que é oncologia. É uma área da medicina convencional que estuda os cânceres, né? Muito bem. É sempre baseada em ciência, né? Estudos e foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? No século XX. Então, mas tem históricos, né, de cânceres muito mais antigos, de 3 mil anos atrás e tal. Então, assim, é uma coisa que vem avançando ao longo da humanidade. E por que a gente fala oncologia integrativa, né? E eu falo também da oncologia funcional. São duas coisas que são dois nomes que são diferentes, mas eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas tem duas definições diferentes de acordo com a origem da escola onde a gente estuda isso, né? Então, vamos lá, deixa eu separar um pouquinho para vocês. Oncologia integrativa é o termo que a gente tem um pouco mais de definições, né? Um pouco mais de, de estudos, não de estudos, né? Mas é mais comum falar de oncologia integrativa. O que é oncologia integrativa? É uma área da medicina integrativa que é uma área da medicina integrativa. A medicina integrativa é uma área da medicina que ela visa integrar diversas práticas que existem para melhorar o indivíduo
com o câncer. Então, ela é dividida em 5 práticas que eu anotei aqui para passar para vocês. Bom, tem as práticas biológicas, tem as práticas de mind-body, ou de corpo-mente, tem as práticas de manipulação corporal, as práticas energéticas e as práticas de medicina tradicional. Então vamos lá, separando cada uma para explicar para vocês, todas que estão dentro da medicina, da oncologia integrativa. As práticas biológicas são as práticas que mexem com o organismo quimicamente ali. Então, as práticas biológicas você tem suplementação, você tem uso de fitoterapia. Então, essa prática, esse tipo de prática são as práticas biológicas que estão dentro da oncologia integrativa. Tá? As práticas de mente-corpo, né, ou em inglês mind-body, elas são as práticas que visam você melhorar sua mente, né, principalmente, e o corpo, consequentemente. Então a gente tem, você tem a meditação, né, que você tem o mindfulness, que é um tipo de meditação que é totalmente assim, isenta de religião, não tem nada a ver, é uma meditação moderna, mas é uma meditação tipo como se fosse uma meditação ocidental, né? Tem o mindfulness, tem a yoga, tem dança corporal, tem dança circular, tem vários tipos de terapias assim que mexem com a parte psicológica, mental e com o corpo também. Vocês têm práticas de manipulação corporal. Então, dentro das práticas de manipulação corporal, tem, por exemplo, massagens, tem reflexologia, tem a própria acupuntura, são práticas de manipulação corporal, que também se enquadram em outra técnica, né? Mas é manipulação corporal também. Tem as práticas energéticas, que aí você tem as religiosas e as não religiosas, né? Dentre as não religiosas você tem, por exemplo, o Reiki, você tem o que eu também tenho iniciação em Reiki, mas eu já fiz muito tempo atrás. Mas você tem o Reiki, você tem o florais, você tem a aromaterapia, e as religiosas você tem os passes, né, os jorei, você tem essas práticas energéticas. E você tem as práticas de medicinas tradicionais. E aí a gente fala principalmente da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica. Tá? Eu conheci um pouquinho da medicina ayurvédica e eu falo assim que ela converge totalmente com as práticas da medicina convencional. A Mônica está falando da barra de Access também, que é uma forma de terapia também de mente, né, mente e corpo, né? Entra mais como uma forma de psicologia, né? Um pouco que eu sei de barra de Access também. Então, isso são todas as práticas que elas integram várias práticas complementares, né? Por isso que a gente fala assim um pouco de terapia complementar, né? Terapia alternativa. Terapia complementar. Hoje em dia a gente fala terapia complementar e alternativa, porque ela complementa o tratamento convencional. A Mônica comentou, acho que ela fez uma live no canal dela sobre isso, né? Zé, tinha muita coisa legal, existe muita coisa. E o que acontece? Eu gosto muito dessa abordagem da terapia, da oncologia integrativa, mas eu tenho uma crítica. Eu gosto por quê? Porque ela expande, né, a forma de você abordar o paciente, de você ajudar o paciente com outras técnicas, com outros tipos, não só a medicina convencional. Duas críticas, na verdade. Muitas delas não têm embasamento científico para ser utilizado. Então, assim, dificilmente também você vai conseguir algum embasamento, um estudo duplo cego, randomizado, controlado, que é aqueles estudos mais modernos que existem, né? Porque é difícil, é diferente da medicina convencional. Esse negócio de a gente ter um estudo para tudo foi criado em cima do paradigma da medicina convencional, da ciência convencional. Só que essa ciência convencional, os estudos de ciência convencional às vezes não se aplicam
a esse tipo de outro de ciência, que é uma ciência empírica. Né? O que é uma ciência empírica? A ciência que você vê o resultado na prática, e não necessariamente você consegue fazer estudos com elas, porque é difícil controlar muitas coisas para você fazer um estudo limpo, perfeito. Mas outras delas têm estudos, as práticas, de, por exemplo, de yoga, de relaxamento, de fitoterapia, tem estudos também, né? Então, muitas vezes falta também dinheiro para poder patrocinar esses estudos. Então, assim, não é uma crítica completa isso, né? Mas realmente tem muitos assim que não tem um embasamento muito bom. É, agora, uma outra crítica, que não é uma, que é uma crítica assim ruim, mas enfim, é porque muitas dessas terapias que eu falei, e a oncologia integrativa, quando você vai estudar sobre oncologia integrativa, medicina integrativa, ela fala muito sobre controle de sintomas, sobre bem-estar no sentido psicológico, sobre um bem-estar do paciente. Ela não foca muito em você tratar o câncer, tá? Em você curar a pessoa. Ela é por isso que a gente fala muito que ela é mais complementar à oncologia convencional, né? Então é uma visão de oncologia de suporte. Ela dá suporte à estrela do tratamento, que é a medicina convencional, que é a oncologia convencional. Tudo bem, não tem problema. Mas o foco da oncologia integrativa é que, sendo apenas, por exemplo, o bem-estar do paciente que está fazendo quimioterapia, o bem-estar psicológico do paciente que está sofrendo por causa do tratamento. Isso tem que ser visto, né? Mas a oncologia integrativa ela não, acaba não focando muito no tratamento mesmo, sabe? Você utilizar ela como forma de cura também, do tratamento. Então, isso é uma pequena crítica, não é uma crítica muito ruim, né? Não estou dizendo que não é uma crítica dizer assim, não funciona. Né? Ela funciona, mas, por exemplo, os estudos científicos que tem em cima da oncologia integrativa são estudos que sempre visam o efeito colateral, o bem-estar, a questão psicológica, a questão psicossocial, mas não focam tanto em você, por exemplo, fazer um estudo com yoga para ver se você controla o tumor. Né? Não tem tanto estudo assim. Se você faz um reiki, que isso vai diminuir o tamanho do tumor. Você não tem tantos estudos assim. E isso é uma crítica minha, gente, pessoal. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou muito assim, prática mesmo, né? Então, eu gosto de estudar coisas que vão tratar o tumor de uma forma objetiva, não apenas da questão assim psicológica, do bem-estar. Isso é muito importante até para o tratamento, né? Então, lógico que isso indiretamente, você melhorar o bem-estar da pessoa, melhorar os efeitos colaterais, melhorar o bem-estar psicossocial da pessoa, vai influenciar no resultado, no controle do tumor. Mas o chato é que a gente não tem estudos ainda nesse passo, né? Só ainda está no meio do caminho os estudos, né? Mas é muito legal essa abordagem da oncologia integrativa. E é muito super importante. Agora, falando de oncologia funcional. Oncologia funcional. O que é isso? Esse termo oncologia funcional não existe tanto quanto existe o termo oncologia integrativa. Mas por que eu coloco isso? Eu meio que crio esse termo oncologia funcional. Porque existe a medicina funcional. Tem um grande instituto lá nos Estados Unidos, que é o Instituto de Medicina Funcional, IFM, basicamente ele que criou esse termo, né, medicina funcional. E é um instituto muito grande e foi formando muitas pessoas. Eu não me lembro quanto tempo tem, mas acho que é do início dos anos 2000, assim, não é tão recente. Mas essa visão funcional da medicina foi sendo construída ao longo do tempo e criou-se, né, essa medicina funcional, e tem formação em medicina funcional lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem muito uma coordenação sobre isso, não tem uma regulamentação no Conselho Federal de Medicina, tanto da integrativa quanto da funcional. Mas o que é a medicina funcional? Medicina funcional é uma medicina, vou ler aqui para vocês o que eu anotei, é uma medicina individualizada que foca na saúde e não na doença. Então, você vai se utilizar de práticas cientificamente comprovadas, mas que estão voltadas para o indivíduo, para o corpo,
e não para a doença. Então, quando a gente fala de câncer, a medicina convencional, ela trata o câncer. Ela não tá nem aí para saber do corpo que contém o câncer, do indivíduo que tem o câncer, né? Então, você não procura saber, por exemplo, as causas do câncer e corrigir as causas do câncer. Então, na medicina funcional, a gente preza por isso. A gente corrigir os desequilíbrios, as alterações, tudo que possa ter desenvolvido e levado ao câncer, porque a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, tem várias causas. Então você não vai também corrigir uma causa, né? Então você vai atacar todos os desequilíbrios do organismo que geram doenças, inclusive o câncer que foi gerado ali. Isso porque não adianta você você tem, por exemplo, você vive você é um peixinho e vive num oceano de doença, né? E você é um peixinho que está doente. Não adianta você tratar aquele peixinho e você continuar naquele oceano de doença, que é o seu corpo ruim, né? Você tem que tirar o teu corpo daquele oceano ruim e colocar num oceano bom, né? Num aquário limpo, de águas limpas. E o que é esse aquário de águas limpas? É o seu corpo mais saudável. Então, não adianta você tratar o câncer se você não tratar o corpo. Então, é o que eu falo mais aqui nesse meio aqui de comunicação para vocês. Não adianta você tratar o câncer e continuar se alimentando mal. Não adianta você tratar o câncer e continuar sedentário sem fazer atividade física. Não adianta tratar o câncer e continuar com o seu hipotireoidismo descontrolado. Não adianta você tratar o câncer e continuar com a tua alergia descontrolada. Não adianta você tratar o câncer e continuar indo sem ir no banheiro uma semana. Não adianta você tratar o câncer e viver estressado ou com ansiedade. Entendeu? Não adianta tratar o câncer e não ter um bem-estar até com a sua própria religiosidade, né? Então, isso tudo a gente foca na medicina funcional e na oncologia funcional, né? Que é trazendo os conceitos da medicina funcional para dentro da oncologia. Então, isso, e além disso, o protagonismo da medicina funcional é do paciente. Por que o protagonismo da oncologia funcional é do paciente? Porque a maioria das condutas dependem do paciente, diferentemente da medicina convencional. Porque do que depende do paciente para fazer a quimioterapia? Do que depende do paciente para fazer uma cirurgia? Depende dele ir e estender o braço. Toma, faz a quimioterapia. Quem está fazendo o trabalho? É o paciente? Não. O paciente só está tendo o trabalho de ir fazer a quimioterapia. Mas quem está fazendo o trabalho de tratamento é o remédio. É a radioterapia e é o cirurgião. Mas na visão da oncologia funcional, todo o trabalho vem do paciente. Por quê? A medicina funcional, ela basicamente é mudança de hábitos. E não são hábitos alimentares, é hábitos gerais, alimentares também. Então, a gente vai demanda de um esforço muito grande do paciente para mudar hábitos, né? Hábitos de atividade física, de alimentação, de forma de encarar a vida, de tudo. E mudança de hábito é trabalhoso, é chato. Por isso que o acompanhamento dentro da oncologia funcional é um tratamento trabalhoso para o paciente, demorado para o paciente, demorado para o médico. As consultas, as minhas consultas de oncologia funcional demoram 3 horas, as primeiras vezes assim demoram 3 horas, e depois 3 horas, eu fico em casa mais umas 2, 3 horas só raciocinando em cima daquele paciente para poder fazer uma orientação, uma prescrição de remédio? Não, uma prescrição de remédio não, uma prescrição de condutas, de hábitos e de alguns remédios, que aí às vezes tem alguns suplementos, tem algumas coisas que isso se integra com a oncologia integrativa, né? Então, a gente vai nas raízes do problema câncer e de outros problemas que a pessoa tem e muda, como a Mônica falou aí, de dentro para fora. E dentro da visão da oncologia integrativa, da oncologia funcional, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente sempre trabalha em conjunto com outras áreas da medicina funcional, da oncologia funcional. Então a gente tem
sempre em conjunto, que o nutricionista, porque a nutrição é a base, você tem também lá no Instituto de Medicina Funcional uma formação de nutrição funcional também, e aqui no Brasil a gente tem a área de nutrição funcional é muito mais desenvolvida do que a área de medicina funcional, tanto que eu fui estudar mais sobre a nutrição funcional, e também eu já tinha estudado sobre a nutrologia, eu tinha feito nutrologia, então você tem um trabalho muito em conjunto com a nutrição funcional. E aí eu tenho, no meu projeto que eu faço aqui, tem a Vanessa, que a gente atende ao mesmo tempo junto, né? Duas pessoas atendendo ao mesmo tempo. A gente tem a Mônica que está aí falando na live, ela é uma parceiraça nossa, que ela é professora de educação física, né? Educadora física. E a gente, é muito importante a atividade física, é pilar, é base a gente ter atividade física junto, né? E você tem outros profissionais, você tem psicólogo, aí eu ainda não tenho parceria, mas eu já estou em vista de algumas pessoas de psicologia. E aí você pode estar aliando também a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, fisioterapia, também numa fase de reabilitação. Tudo isso é medicina funcional, é oncologia funcional. Porque isso tudo todas essas são voltadas para os pacientes e não para o corpo, né? Para o corpo do paciente ali, para a mente do paciente, e não só para a doença ali. Como você já percebendo, quando você vai no oncologista, ele vai falar sobre o câncer. O seu câncer voltou, o seu câncer não voltou, o seu câncer respondeu, o seu tratamento assim, tratamento assado. Mas ele não vai te perguntar como que está a sua hidratação, quanto que você está bebendo de água. Como é que está seu sono? Quantas horas você dorme? Você acorda durante a noite? Você dorme bem? Você acorda bem? Você acorda cansado? Você fica cansado ao longo do dia? Isso é medicina funcional, né? Então, isso é visto dentro da medicina funcional, da oncologia funcional, e aí a gente vai corrigindo isso, que isso vai mudar o resultado muito. Você tem a Janice aí que está aí, não pode mentir. Você faz mudanças que vão mudar o seu corpo e você tem resultado no tumor, resposta no tumor. O tumor diminui com mudanças no corpo, né? Então, quando você começa a limpar o seu corpo, o tumor responde também, né? Então, o que eu faço é isso, oncologia integrativa e funcional. Eu falo muito isso, né? Nas lives também, oncologia integrativa e funcional. Eu junto esses dois termos, né, que eu expliquei para vocês, porque é uma abordagem totalmente diferente. Eu ainda não faço isso em todos os lugares, porque ainda não consegui crescer o quanto que eu queria nessa parte de oncologia integrativa funcional, mas eu também conto com a ajuda de vocês aí também, para a gente poder divulgar esse trabalho totalmente especial, diferente, que eu faço. E aí, conforme for, a gente vai diminuindo aí o tempo de fazer a oncologia convencional e fazendo só a oncologia integrativa. Dentro da oncologia integrativa, né, e funcional, lógico, tem espaço para oncologia tradicional. Então, eu como oncologista, eu posso tratar o paciente, e eu faço isso, eu trato o paciente com câncer com a quimioterapia, com a radioterapia e com a cirurgia, eu não sou cirurgião, mas eu indico a cirurgia, e ao mesmo tempo fazer essa abordagem dessa medicina, né? Então fica uma coisa completa, porque eu, além de ver o câncer que precisa ser visto e o tratamento dele, eu também trato o corpo, né? Então fica uma coisa bem, bem completa. Aí a Janice falando aí, dando seu exemplo. Rose, agora se vocês quiserem deixar alguns comentários aí, podem deixar, tá? Vou comentar o que o pessoal falou aqui. A Rose falou que são poucos profissionais que nos dão essas explicações. Legal, Rose, que bom. E são poucos profissionais que têm essa visão integrativa ou a visão funcional, né? São poucos mesmo, e eu tento aqui, né, falar aqui no Instagram, no YouTube, um pouco dessa visão, mas poucas pessoas sabem disso, né? Então, assim, se vocês acham legal, assim, interessante, conto também com a ajuda de vocês para divulgar essa visão para mais e mais pessoas, né? E divulgar aí os canais. Doutora Leonora, médica de medicina chinesa. Eu já ouvi falar dela já. Ela é de São Paulo, se eu não me engano. Ela é gente boa também. Mudança de hábito é super importante, mas o que é o mais difícil de adotar tem que ser muito bem acompanhado mesmo. Ricardinho?
é muito difícil mesmo e precisa de acompanhamento, né? A gente como médico, o Ricardo é médico também, muitas vezes, né, a gente aprende na faculdade falar assim, mudança, por exemplo, nos guidelines, nas orientações de tratamento de hipertensão, tratamento de diabetes, a primeira medida que tem é mudança de hábito. E aí você dá 6 meses para o paciente mudar o hábito. Se ele não muda o hábito, você começa com medicamento. Qual médico que manda o paciente mudar o hábito e voltar 6 meses depois? Nenhum. Ele já começa atacando o medicamento. Por quê? Porque é muito difícil, demanda tempo. Vocês viram o tempo que eu falei que eu demoro na consulta e depois em casa pensando no paciente? Então, demanda muito tempo para você tratar um paciente dessa forma diferente, para você pensar em como você vai explicar para o paciente para ele mudar os hábitos, né? Então, é muito trabalhoso para o paciente e muito trabalhoso para o médico, né? Então, por isso que não são todos os médicos que fazem isso. Então, precisa de um acompanhamento muito importante do médico, um acompanhamento regular, assim, de preferência todo mês, no máximo de 2 em 2 meses, para a gente ver as mudanças. Às vezes o paciente acha que não mudou nada e mudou muita coisa, e às vezes é o inverso também, então precisa de um acompanhamento regular. E como não é remédio, às vezes é muito estranho, né? A pessoa, vou voltar ali no médico, só porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas a gente tem formas de ver isso, avaliar, tem exames de sangue que a gente avalia se as mudanças estão sendo eficazes, tem exames de imagem também, e tem o próprio relato do paciente, tem questionários que a gente preenche para a gente ver os sintomas do paciente, ver que ele está tendo melhor. Então, assim, é trabalhoso e realmente passa muito pela parte psicológica também. Mas quando a pessoa vai vendo as mudanças, né, vai sentindo a melhora, ela deslancha. Aí ela vai querendo mudar tudo, fica correndo atrás de tudo que pode mudar. É isso aí, Janice, está mudando, melhorando a sua vida. Legal o depoimento da Janice. Ó. 2 anos e meio de tratamento e com 5 meses, Dr. Vitor, a mudança foi fantástica. Hoje digo que é primordial o tratamento que ele propõe. Legal, gente. Interessante. Obrigado aí, Janice, pela ajuda no depoimento. É isso, a diferença está no caminho também, né? De como a gente vai orientar. Quando a gente orienta, ó, você tem que emagrecer, procura uma nutricionista, você tem que fazer atividade física, procura um professor de educação física, procura uma academia. É muito vago, né, quando o médico fala isso, é difícil, né? Agora, quando o médico te ouve, eu ouço a história da pessoa desde que ela nasceu na barriga da mãe até agora. E você entende a pessoa, entende os problemas daquela pessoa, você entende por que aquela pessoa consegue fazer atividade física, por que ela não consegue, por que ela se alimenta mal, por que ela se alimenta bem. Você entende, mas para entender você tem que ouvir. Para você ouvir você tem que dar tempo. Então, não adianta você ter nossa, ele é um médico que tem. Que ele é muito cheio. O consultório dele é muito cheio, ele é muito bom porque o consultório dele é muito cheio. Ele é muito bom porque ele atende 30 pacientes num dia. Se eu fizer a medicina convencional, eu às vezes talvez consiga atender 30 pacientes num dia. Mas para fazer a oncologia integrativa, né, e funcional, impossível atender 30 pacientes por dia. Se você atender uns 4 pacientes, 5 pacientes, você está fisicamente esgotado, o seu tempo, se você atende de manhã até de noite, acabou, e você ainda tem que ficar depois, né, para pensar nesses 4, 5 pacientes. Você lembra que eu falei que depois você fica pensando no que você vai propor para eles? Então, tem que ter o acompanhamento, né? Só com esse acompanhamento e com a orientação do caminho, aí os pacientes conseguem os bons resultados, né? Legal, gente. Falei pra caramba, que horas são? 7h04. Infelizmente, a gente vive essa medicina apressada e realmente dificulta. Pois é, cara. É difícil, né? Essa medicina de produtividade. E muitas vezes os pacientes também querem isso, né? Se você começa a demorar na consulta perguntando um monte de coisa, tem paciente que estranha, né? E se você não escreve nada, não dá nenhuma receita assim também, de nenhum medicamento, o paciente também estranha, né? Então, às vezes, se você for no médico, o médico te, não vou te receitar nada, vou te orientar aqui só você dormir um pouco mais cedo, acordar mais cedo, beber mais água e fazer atividade física. Você vai estranhar, né? Nunca mais volta naquele médico, não passou remédio nenhum, não deve saber de nada, né? Então, é isso, gente. Bom,
Beleza, Mônica, vai lá dar sua aula. Eu acho que a gente terminou aqui hoje. Legal, a interação de vocês foi ótima. É bom assim quando vocês assistem ao vivo, que a gente vai conversando bastante. E lembrando de vocês os nomes da live, se quiserem dar nomes da live. E é isso, dá o nome para a live. Temas, se vocês quiserem sugerir temas também, podem sugerir temas para a nossa live. E eu volto segunda-feira, 6h30 da manhã, tá? Conto também com a ajuda de vocês, como eu falei aqui, para divulgar, né, esses vídeos do canal para eles, para mais e mais pessoas, o YouTube também, só Dr. Vitor Magalhães Oncologia. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre atendimento, quiser procurar atendimento, tudo de oncologia integrativa e funcional, é só mandar mensagem no direct que a gente conversa, tá? Últimas mensagens aqui. O paciente reclama às vezes até de parar para perguntar sobre a profissão deles. Pois é. Eles querem ser só. Tô com o Ricardo é oftalmologista, né? Tô com o olho ardendo. Ele só quer que veja o olho lá, dá o colírio e vai embora para casa. Se perguntar sobre outra coisa, já acha estranho. E pior quando você vai ao médico, ele nem te olha e já receita remédio. Pior ainda. Pois é, exatamente. Beleza, gente. Vou lá então. Queria ficar conversando mais tempo aqui com vocês, mas a gente tem que fazer as outras coisas da vida, tem que começar a tocar o barco. E é isso. Beijo e até segunda-feira, 6h30. Valeu!